Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Regina Helena Munhoz, professora do Departamento de Matemática da UDESC de Joinville, a Universidade do Estado de Santa Catarina. Eu também sou professora do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências, Matemática e Tecnologias, é um mestrado profissional. Eu ministrei no segundo semestre de 2021 a disciplina de Fundamentos da Educação Ambiental. O trabalho final dessa disciplina era a produção de um artigo científico, que poderia ser um ensaio teórico, um relato de experiência. O trabalho que nós vamos apresentar nesse evento aqui no Congresso, né? Ele foi um relato de experiência. O título é Educação Ambiental Crítica nos anos iniciais do Ensino Fundamental 1, um olhar sobre uma orla marítima. Ele foi produzido pelos alunos da disciplina, né, todos os professores da Educação Básica de Santa Catarina, Ana Cristina Silveira, Caroline Felipe da Silva, e o Otto Alfonso Thiel, e eu, professora Regina Helena Munhoz. Eu vou passar agora a palavra para o professor Otto, que vai dar continuidade à apresentação do trabalho. Olá, tudo bem? Sou o professor Otto, resido em Balneário Camboriú, e tivemos, na disciplina, nós tivemos a ideia, visto que estava em andamento o alargamento da faixa de areia de Balneário Camboriú, que era uma situação bem corriqueira dos alunos estarem perguntando e fazendo indagações sobre a questão da qualidade de vida, qualidade ambiental, enfim, e como era uma ação que estava na mídia tanto nacional quanto internacional, e com várias reportagens, encontramos uma reportagem do Jornal da USP, onde tratava sobre os impactos no meio ambiente, se eles podem ser causados, né, ou quais os impactos que são causados por empreendimentos urbanos. E assim nos veio a ideia, junto com as colegas, de estarmos desenvolvendo uma ação de educação ambiental crítica sobre essa questão ambiental do alargamento da faixa de areia. Foram observadas várias fotos, né, no desenvolver, né, das atividades, onde os alunos que não moravam em Balneário Camboriú, moravam em Itapoá e em Itapema, eles estavam vivenciando essa questão, né, da erosão marítima que estava sendo acometida dentro da nossa unidade escolar. A questão principal, introdutória do nosso tema, ele visualizava, na parte da introdução, ele pegava e visualizava o quê? Primeiro, a gente desenvolver, né, ideias e argumentos para a perspectiva da educação ambiental crítica, né, e também fomentar a importância do meio em que a gente vive e os cuidados que a gente deve ter com ele. Com isso, a gente aplicou uma atividade, né, utilizando a análise de dados da reportagem, com 184 alunos do terceiro ano do Ensino Fundamental 1, dessas 3 cidades, que eram Balneário Camboriú, Itapema e Itapoá. Eu vou passar a palavra agora para minha colega, Carol, né, que vai expor algumas outras questões. Olá, meu nome é Caroline, sou professora dos anos iniciais do município de Itapema. Então, para compreender a pesquisa, a problemática a ser observada e analisada na sequência didática absorve as seguintes questões. Qual a importância da implementação de práticas pedagógicas envolvendo a educação ambiental em uma percepção crítica nos anos iniciais? Essa importância para nós educadores surgiu da necessidade de construir cidadãos que reflitam sobre as problemáticas ambientais, principalmente sobre o comportamento humano. Então, desta maneira, nos questionamos em que tendência da educação ambiental se apresenta nas unidades escolares que foi desenvolvida a sequência didática. Para responder aos questionamentos da nossa pesquisa, realizamos a implementação de uma sequência didática que ocorreu em 5 fases distintas, sendo que a primeira fase foi a apresentação da reportagem para leitura e inferências. Neste momento, os alunos buscaram entender a problemática apresentada sobre os empreendimentos urbanos em frente à orla marítima da cidade de Balneário Camboriú. A segunda fase, a abordagem aconteceu em forma de discussão, debates e rodas de conversa.
Neste momento, propomos a relação entre o local de vivência e os impactos apresentados na reportagem jornalística. Os estudantes construíram problematizações sobre melhorias das transformações das paisagens referentes ao desenvolvimento de sua cidade. Na terceira fase, houve aplicação de um questionário de problematizações inerentes ao desenvolvimento estrutural das suas cidades. Neste momento, os estudantes refletiram sobre a reportagem jornalística, percebendo a degradação ambiental e social, verificando os pontos positivos e negativos dessa transformação ocorrida com o alargamento da faixa de areia. E se essa intervenção traria melhor qualidade de vida para o local de vivência. Na quarta fase, foram observadas as respostas com a tabulação e análise dos pensamentos desenvolvidos pelos alunos. E para finalizar, temos a conclusão e as considerações finais, observando qual macrotendência ambiental se apresentou durante o desenvolvimento da sequência didática. Passo agora a palavra para minha amiga Ana. Olá a todos, meu nome é professora Ana Cristina, eu também sou do município de Itapoá e professora dos anos iniciais. Então, analisando aqui os dados da nossa pesquisa, a conclusão, né, ela demonstrou a busca, uma identificação de qual macrotendência que apareceria mais depois entre os alunos, né, considerando os alunos que estavam lá em Balneário Camboriú vivendo a situação, presenciando a situação do alargamento da faixa de areia, dos motivos que levaram o município a precisar fazer isso, e relacionando também, no caso de Itapema e Itapoá, que não estavam passando por essa situação, mas que os alunos perceberam a erosão marítima, já perceberam essa necessidade de haver alguma ação em relação a isso. Então, houve uma mudança, tanto individual, uma percepção, uma mudança individual e coletiva em relação à qualidade de vida, né, e aos impactos ambientais nos 3 municípios. Então, depois das atividades aplicadas, das reflexões feitas, das análises, e tiveram uma classificação mais globalizada, né, uma vez que são municípios litorâneos e também pontos turísticos. Então, no entanto, o que a gente percebe é que essa macro tendência crítica, eles foram muito mais críticos do que as outras, né? Teve essa mudança, né, de compreensão do que seria um impacto ambiental, da necessidade da construção, da necessidade de se ter trabalho para as pessoas, né? E aí esses resultados, né, revelaram essa necessidade de construir junto com eles, né, a concepção globalizante do meio ambiente, assim, o que eles esperam, né, ter. Então, esse é o resultado do nosso trabalho. Muito obrigada.